Aqui no canal Pretz FC para falar de mais uma rodada da Série A do Brasileiro, a 7ª rodada da competição. Eu quero destacar o Botafogo. O Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 num jogo muito interessante lá no Newton Santos. E o Botafogo ganhou com autoridade. Gol marcado pelo Vitor Cuesta numa confusão dentro da área, 1-0 Botafogo. Então, muita gente achava que o Fluminense ganharia, né, pela fase do Fernando Diniz, mas deu o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro com 18 pontos em 21 disputados. Parabéns ao Botafogo. Já é uma realidade para pelo menos ficar entre os 5, 6 primeiros, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Aí tivemos Santos 0, Palmeiras 0, jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes, tínhamos uma expectativa gigantesca a respeito do jogo entre Santos e Palmeiras, e o que aconteceu? Acabou realmente sendo um jogo absolutamente comum, um jogo comum. Parabéns ao Santos, que muita gente não acreditava, não vai dar para segurar o Palmeiras, e o Palmeiras foi com força máxima, mas desgastado, com alguns jogadores fisicamente descontados, não aguentaram o tranco, e com outros em queda técnica no jogo, que pode acontecer. Dudu e Gabriel Menino e o Luan, os melhores do Palmeiras. E o Santos, fechadinho, jogando na sua proposta, marcou muito bem e somou um ponto. Somou um ponto. Parabéns ao Odair Helma, que conseguiu segurar o Palmeiras. Tem muito time que não vai conseguir aguentar o Palmeiras. O Santos segurou dentro da sua proposta e da sua realidade. Aí tivemos, para mim, o melhor jogo da rodada. São Paulo 4, Vasco 2, jogão de bola. São Paulo fez 2-0. Com autoridade, 57.400 pessoas no Morumbi. A torcida do São Paulo tem sido espetacular. Aí o Vasco buscou o jogo, 2-2, e aí em seguida o São Paulo fez 3-2 e depois 4-2, o melhor jogo da rodada. É inegável que o Dorival Júnior deu confiança para esse time, que quando tomava um gol se abalava muito na época do Rogério, era um time inseguro em campo. Agora é um time com mentalidade mais forte e muito mais competitivo e organizado. Então, parabéns ao São Paulo. Aí tivemos também a vitória do Galo 2-1 sobre o Curitiba, um pênalti achei esquisito em cima do Vargas que determinou a vitória do Galo, mas o Galo em ascensão, vencendo e com o Kudê sempre naquele início de trabalho, né? Parece que começa um pouco instável, depois ele vai arrumando a casa e o time se arruma e se arruma muito bem. O Galo, sem dúvida, vai brigar lá em cima como a gente imaginava. Aí tivemos Flamengo 1, Corinthians 0, e vejo muita gente falando, né? O Corinthians jogou bem, para sua realidade jogou bem, mas perdeu no final num gol bizonho. Tomou um gol de um jogador que estava com cãibra, o Léo Pereira, estava se arrastando em campo, ele foi lá e cabeceou sozinho para fazer o gol. Então é o seguinte, ó, o ambiente no Corinthians pode estar bom, os jogadores com mais confiança, o time melhorou dentro da sua realidade, mas o Corinthians hoje é um time que está assustado. Está com a receita do rebaixamento. Assim como o Internacional, que perdeu para o Grêmio de maneira bizonha, foi amassado pelo Grêmio. Parabéns pelo Grêmio. Parabéns para o Grêmio. Luiz Soares acabou com o jogo. O Renato, dentro da sua proposta, jogou fechado, dando a bola para o time inexpressivo do Inter. E aí ganhou, e ganhou com autoridade, sem sustos, contra o Internacional, que é fortíssimo candidato ao rebaixamento hoje por causa da sua gestão e do fim do trabalho do Mano Menezes. O trabalho acabou. Eu gosto do Mano, ele sabe disso, a gente conversa de vez em quando com ele. Mas o trabalho, como trabalho de futebol, acabou. O Inter tem que trocar, tem que mudar a comissão técnica, tem que tirar a diretoria. Só fica o presidente porque não dá para ele ir embora, porque ele poderia renunciar também e sair. E o Grêmio, de braçada, acabou vencendo sem nenhum problema. Grande vitória do Grêmio, que dá um salto na tabela, vai a 11 pontos. O Flamengo venceu o Corinthians, eu não tinha falado do Flamengo, e o Flamengo, conforme eu também imaginava com o Sampaoli, vai subir. Já está lá em cima com 12 pontos conquistados. Então, é isso que acontece, né? Com os chamados times que a gente imaginava que iriam se recuperar, o próprio Flamengo e também o Atlético Mineiro. Ainda tivemos a boa vitória do América 2-1 sobre o Fortaleza. Eu continuo com a minha ideia que o América não vai cair. O time do América não joga mal, estava sendo muito vazado, agora parece que deu uma ajeitada nos 2 últimos jogos em Copa do Brasil e Brasileiro. O Fortaleza vai fazer aquela campanha normal e vai passar fácil, longe do rebaixamento. E aí tivemos também algum outro jogo que eu não citei aqui. Cruzeiro e Cuiabá vão jogar nessa segunda-feira. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense 2-0, ótima vitória. E jogou bem mais que o Atlético Paranaense. Parabéns ao Bragantino 2-0. E Bahia e Goiás ficaram no 1-1, resultado absolutamente normal pelas campanhas dos 2 times. Rapidamente a classificação. O G4, Botafogo 18, Palmeiras 15, Fluminense e Galo 13. O Cruzeiro joga ainda, pode ir a 15. Pode ir a 15, aí o Cruzeiro ganhando, ele vai a 15 e vai ficar
como vice-líder, se ele ganhar do Cuiabá, porque ele vai ficar com uma vitória a mais com o Palmeiras. Olha que jogo importante, Cruzeiro e Cuiabá. E temos na zona de abaixamento hoje, Corinthians 5, Cuiabá 4, América Mineiro 4 e o Coritiba com 2 pontos. O Coritiba realmente é um time fortíssimo, candidato a cair, porque o time realmente é fraco. Mas assim, ó, dos grandes, eu acho que o Vasco é mais organizado que Corinthians e Inter. Mais organizado, mas tem jogadores talvez inferiores tecnicamente. Ponto. Inter e Corinthians estão abraçados, muito parecidos. Diretorias que acabaram com as gestões elas não existem mais. Treinadores experientes, mas que não conseguem extrair muito do grupo, apesar do Corinthians ter jogado bem contra o Flamengo. Elencos caros. O Corinthians pelo menos tem goleiro, o Internacional está com 2 goleiros que não inspiram confiança. Então o preparo físico agora está melhorando no Corinthians, o Inter não compete, não consegue competir. Então Inter e Corinthians estão abraçados, mas o elenco do Corinthians, pelo menos em relação à personalidade, é muito melhor do que o Internacional. Então o Inter hoje é o grande, fortíssimo candidato ao rebaixamento. É isso. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Estejam sempre conosco aqui. Uma honra e uma satisfação. Um grande abraço e até a próxima.